Agora nós vamos colocar um cara sensacional, que já veio no nosso canal, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes, que é o nosso querido Nicodemo Sena. Ele é autor de um livro gigante, gigante não apenas no tamanho, mas na importância para o Brasil. Tá? Ele vai mostrar, o Givalber tem esse livro, ele ganhou do Nicodemos, ele daqui a pouco, logo que ele for dar bom dia para vocês, já vai mostrar esse livro. Agora, por que a gente trouxe aqui o Nicodemos? Porque ele é um cara que estudou a região amazônica. E nós, durante a semana, nós não somos irresponsáveis, não entramos profundamente, só mostramos a matéria. Há um debate entre uma parte do governo que é a favor da exploração de petróleo na chamada Foz do Amazonas, do Rio Amazonas, que é uma coisa gigantesca, tá certo? E tem o outro lado, tá certo? Que não quer. Um lado que quer e um lado que não quer. Ambos estão dentro do governo. Olha como é interessante, tá? Aí a gente deu essa notícia e falamos assim, cara, nós não somos da extrema-direita para mentir para o nosso público. Mesmo porque o nosso público tem os seus próprios escudos contra as mentiras. Não tem nem como, se eu quisesse mentir aqui, eu não conseguiria mentir para o Beto Silva, não conseguiria mentir aqui para o professor Enio, que está aqui eu pagando o superchat. Não tem como mentir para esse povo. Então, eu, Givalber, com a ideia do Givalber, meu irmão, vamos trazer o Nicodemos? Vamos. Aí a gente vai ouvir agora, até o final do programa, a palavra desse cara. Fique conosco até o final. Daqui a pouquinho, entre uma fala ou outra dele, para ele poder tomar uma água, eu volto aqui vocês para conversar com o Paulo Roberto Carneiro, com a Ivana Paixão, com o professor Enio, nosso grande professor Enio, lá de Resende, Rio de Janeiro, o Antônio Silva, né? Olha aqui o Antônio. Nicodemos é o nome do meu pai. Bacana, Antônio. Obrigado, cara. Obrigado, Antônio. Você está aqui. Vamos embarcar finalmente o nosso grande Nicodemos. Uhum. Bom dia, meu querido. Como é que você está? Tudo bem? Desculpa fazer você esperar aí 8 minutos. Eu estou saindo de uma virose braba, inclusive um pouco rouco ainda, viu, Gilberto? Mas é um prazer muito grande voltar à TV Resistência Contemporânea, né? Para falar de temas, né, que me empolgam, né? Desde que eu me entendi por gente e resolvi refletir criticamente, né? A partir de dentro, com o olhar de fora também, né, da Amazônia, minha terra. Então, muito obrigado pelo convite, né? Espero estar à altura, né, de expor algumas questões e, quem sabe, provocar, né, nos nossos assistentes alguma reflexão crítica, né, em relação à Amazônia, esse tema tão complexo, né, com tantas questões, complexo, né, como disse a Marina Silva, né, a ministra Marina Silva, tratando dessa questão da exploração do petróleo na foz do Amazonas, né? Aí na região das margens aí, né? do Amazonas, que vai do Amapá até o Rio Grande do Norte, né? Que eles chamam de nova fronteira, né? De exploração do petróleo. Ela disse que o tema é complexo, né? E eu concordo com ela, é complexo. Tem várias facetas, né? Várias questões, conflitos de interesses, até a questão da luta de classes está por trás disso aí, ao meu ver, né? No entanto, não é difícil de perceber aonde está a razão, né? Não é difícil, é complexo, mas não é complicado demais para a gente chegar a uma conclusão de onde está, né? Onde estaria, né? A verdade, né? Das várias posições colocadas. Então é isso, vamos começar a nossa conversa aí. Desculpem a voz que está um pouco complicada aqui. Não, tá ótimo, Nicodemos. Tá ótimo. Você vai bebendo água, né? Para você. A gente tem aí, ó, 19 minutos, né? Até as 10 para a gente te ouvir. Eu quero falar o seguinte: nós temos algumas questões que o público vai colocando que no final eu quero te colocar. Por exemplo, o Severino Ramos, que é um grande companheiro que segue o nosso canal já há bastante tempo e participa muito. Professor, no Brasil tem muito lugar para a Petrobras mexer
que não seja na Amazônia. Já o Marcelo PP, outro grande companheiro, ele coloca o outro lado. Olha como é interessante que vem do público, né? A questão é lógica. A esquerda não vai ficar no poder para sempre. Logo vem o centro ou direita, estes irão permitir a exploração. Pior, vão entregar ao estrangeiro. Quer dizer, uma lógica muito interessante que ele está colocando. Então, estou mostrando aqui os dois lados num público, né? Num público de 600, 700 pessoas que estão aqui agora no nosso canal, do canal Mídia Livre. Eu vou passar a palavra para você fazer a exposição geral, né? Lembrando que a gente tem até às 10, tá bom? Querido professor Nicodemos, é autor do livro. Mostra também um livro, se estiver perto de você, para o nosso povo. Não está perto, não. Eu estou em viagem. Tá certo. E ele é enorme, né? Estou em viagem. Eu estou no hotel na cidade de Analândia, oeste do estado de São Paulo. E não certo. Trouxe os livros. Não tem problema, não tem problema. Mas fale, né, sobre ele. Palavra com você, faça uma explanação geral, aí depois a gente coloca os questionamentos do público, pode ser? Sim, pois não. Só para a gente contextualizar a questão. A Petrobras, segundo a Petrobras, já investiu 400 milhões de reais na pesquisa para encontrar petróleo no que eles chamam de foz do Rio Amazonas. O IBAMA fez um parecer contra. Essa crise, inclusive, segundo a imprensa, fez com que, foi um dos pontos que fez com que o senador Randolfo Rodrigues saísse do Rede de Sustentabilidade e, nesse momento, está sem partido. Então, o governador do Amapá fez uma defesa enfática da exploração de petróleo na região, alegou que as pessoas que são contra nem conhecem a realidade da região e do povo. O próprio governador falou que fica, o local da pesquisa, dos estudos, fica a mais de 500 quilômetros, né, da foz e a 100 e poucos quilômetros da terra do Amapá, da parte territorial de terra, né, do estado do Amapá, 100 e poucos quilômetros. Ele chegou a dizer que é quase em áreas, em águas internacionais. Eu estou repetindo palavras do governador do Amapá que nós falamos aqui durante a semana. Então, está aí contextualizado, surgiu um problema sério, um debate sério dentro do governo e fora do governo, e a gente tinha que chamar o Nicodemos para ele falar um pouco para nós. Companheiro Nicodemos, palavra com você. Eu acho que essa é uma questão que aflora a partir, né, dessa polêmica, né, de momento, mas eu gostaria de ir mais atrás, né? Lembrando que não é por falta de projetos, né, e de iniciativas que a Amazônia, que é quase 2/3, né, mais da metade do território brasileiro, é a região do país, digamos assim, com menos infraestrutura, mais pobre do ponto de vista, né, material. O Estado, né, não chega ali naquela região, na minha região. Em suma, é uma região em que existe muito mais problemas do que nas outras regiões do país. É uma região muito atrasada, digamos assim, do ponto de vista, né, do atendimento, da qualidade de vida, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, da Amazônia, dos estados da Amazônia, dos menores possíveis, né? Eu diria que é uma região que sofre, né, desde mesmo da colonização portuguesa. Eu tenho uma frase que eu falo, e às vezes as pessoas não gostam, é que o Brasil tem sido muito ingrato com a Amazônia, né? Mas de vez em quando surgem projetos, né, que sempre vêm do sul, sudeste, né, sudeste industrializado, né? A questão energética, por exemplo, né, é uma necessidade, né, energética do país. As hidroelétricas, né, como Belo Monte, né, Jirau e outras, que causaram extremos danos ecológicos e humanos, né? A justificativa era para gerar energia para o país, que o país precisa de energia. É uma frase verdadeira, precisa de energia, né?
Mas quem vai se beneficiar dessa energia, né? E o que fica, né, para os moradores das regiões afetadas? Essa que é a questão, não é? Então, é mais um projeto, é mais né, uma iniciativa da Petrobras. Por outro lado, a Petrobras, a gente não pode esquecer que é uma potência, né? É uma multinacional, nossa, é um orgulho brasileiro, e que vem de uma luta, né? Lá de trás, vocês lembram da Monteiro Lobato, né? Brasil o petróleo é nosso, toda a dificuldade, né? Que nós foi fruto de uma luta nacionalista, né? Essa estatal tão importante, né, para nós, né? Mas nós vemos que essa estatal também, né, em alguns períodos, ela não tem trabalhado para o povo brasileiro. Felizmente, agora nós conseguimos, né, reeleger o presidente Lula, que está aí, né, empenhado em, digamos assim, colocar de novo a Petrobras a serviço, né, da economia nacional, como instrumento, né, de desenvolvimento nacional, né? Então, vamos entrar na questão atual, né, que está sendo a polêmica aí. De um lado, o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, cuja ministra é a Marina Silva, uma ambientalista, né, que vem das lutas de Chico Mendes, portanto, uma pessoa insuspeita, né? Acho que não poderia ter uma pessoa mais, digamos, afinada, né, com essa questão do que Marina Silva, né? Seria estranho, né, ver um empresário do Sul ou uma pessoa que não tem intimidade com as questões ambientais, né, no Ministério. Então, a Marina Silva no Ministério me contenta, né? Me contenta. E, de outro lado, o ministro das Minas e Energias, Alexandre Silveira, né? Então, aí, aparentemente, é uma quebra de braço, uma quebra de braços, né? Uma luta aí dentro do governo. Um governo de frente ampla, né? Que tem de tudo dentro desse governo. A direita e a esquerda estão dentro do governo, né? O que aguça, né, o conflito. Quem tem razão? Onde está a razão, né, disso aí? O que é bom para o país? Né? Eu, como amazônida, acho que todos os projetos que vêm para trazer recursos, para gerar economia, para gerar atividade econômica, que gere emprego e renda para a população, para as populações amazônicas, o Amapá é um dos estados mais pobres do país, né? Os mais pobres. Ali com R$ 1, R$ 2, né? A prostituição graça com R$ 1, R$ 2. Eu estive lá recentemente e eu vi mulheres se entregando por R$ 1, R$ 2. Então, diante desse quadro, não há como concordar, né, com o Helder Barbalho, com o Clécio, o governador do Amapá, que, embora façam parte da elite, da oligarquia, e uma das oligarquias mais cruéis que existe, é a amazônica, né? Mas, nesse ponto, eu, como amazônida e filho de caboclo, e que tenho toda uma história de luta, né, eu tenho que concordar com eles, né? Eu acho que esse projeto da Petrobras de explorar petróleo na foz do Amazonas, ali na região, na costa do Amapá, né, é uma coisa que tem que ser feita, né, do ponto de vista do interesse nacional, né? O que se coloca contra é que a Petrobras, né, não está oferecendo garantias, né, de que realmente a exploração desse poço. É bom lembrar que o que a Petrobras quer nesse momento é apenas autorização para produzir, para escavar um poço que seria para estudo, não é para exploração econômica ainda, né? Evidente que se permite explorar o poço e o estudo. A Petrobras certamente vai tentar convencer de que é viável, que tem garantias, né? Abre porta para que a exploração, né? Mais perfurações ali, né? Mas é só para estudo. Então, eu acho que o Ministério do Meio Ambiente está sendo muito severo, essa severidade vem de longa data, né? Desde 2012, parece, né, que houve a licitação para esse bloco,
E a Petrobras está tentando, né, viabilizar essa pesquisa. É uma pesquisa para ver se realmente tem condições ou não de haver uma exploração, né, em grande escala ali, né? Então, eu diria que, para o interesse nacional, essa perfuração tem que acontecer, né? Porque os obstáculos, os argumentos usados pelo IBAMA, né, pelos seus técnicos, são os mesmos argumentos, né, que servem para qualquer região do país, não é? No entanto, nós temos hoje o pré-sal, a descoberta do pré-sal, por exemplo, aqui, né, no Sudeste, uma coisa fabulosa, né? Ninguém acreditava que a Petrobras fosse capaz de perfurar, de ter capacidade tecnológica, né, científica de realizar aquela escavação do pré-sal e transformar aquilo em produção que gerasse, né, riqueza para o país. E aconteceu, né? Eu lembro que as pessoas riam, né? Riam, a oposição, né, o pessoal da direita, né, e tudo, né, ria, né, do Lula, do presidente Lula, quando ele se empolgava, né, com a perspectiva do país a partir do pré-sal, né, digamos assim, dar um salto, né, nas suas condições socioeconômicas, social do nosso povo, né? E hoje é uma realidade, né? E eu tenho a intuição e tenho com base, né, em todas as informações de que nós temos debaixo do solo, né, amazônico uma riqueza talvez maior do que a que nós temos encontrado até agora. Então é um absurdo pensar que isso vai ficar para um santuário, né? Que isso vai ficar intocado quando a França já está explorando petróleo ali, né, na mesma margem, alguns quilômetros ao norte, né, nas Guianas, que é uma possessão francesa. Isso já estão explorando petróleo ali há décadas, né? E nós vamos ficar sem esse recurso, abrir mão disso, né? Por outro lado, Gilbert, tem a questão da pauta verde, né? Uma contradição aparente entre a pauta verde defendida pelo governo Lula, né, e a exploração de combustíveis fósseis. Essa é uma outra questão, né? O mundo, digamos assim, tem se movido à base do combustível fóssil, com sérias consequências para a atmosfera, né? A questão do aquecimento, etc., global, que é um fato, né? Não há como negar isso, é científico, né? Por outro lado, a pauta verde, né? Eu vejo assim que o governo Lula investe, de certa forma, né, nessa questão da pauta verde, com o objetivo, talvez, de trazer recursos para o país, né? Uma compensação de nós preservarmos nossas florestas e não provocarmos danos, etc., né, que possam gerar um desequilíbrio, né, na atmosfera e no planeta, né? Em compensação, né, os países ricos que já destruíram, né, sua natureza e que são desenvolvidos e ricos, eles dariam uma compensação, né? Eu pergunto se isso é uma coisa sensata, quer dizer, é uma coisa que o país pode ficar dependendo só dessas compensações, né? Quer dizer, eu não vejo como isso seja uma coisa permanente, né? Exatamente. A gente sabe que por trás dessas ONGs, muitas ONGs por trás, né? Também dessas... Exato. Então tem mais essa, né? As ONGs É. internacionais, que a Deixa, gente não deixa, sabe bem... Exatamente, Nicodemos. Pessoal, nós estamos aqui, eu, o companheiro Nicodemos Sena, que hoje está, né, tá saindo de uma crise onde ele está com a voz, não está recuperando, né, a voz. O Nicodemos é autor de livros, e o último livro dele é sobre a região da Amazônia. O Nicodemos é da região, morador de lá, viveu muitos anos lá. E por isso que a gente convidou, é um amigo do canal, por isso nós convidamos. Então não é qualquer pessoa, é uma pessoa que entende a coisa. O debate é muito grande aqui no canal, Nicodemos, muito grande. Eu vou ler alguns pontos que foram colocados aqui pelos nossos seguidores, para você falar em cima do que eles estão dizendo. Pode ser? Sim, vamos Tá lá. Acho que legal.
Tá legal. Então, vamos colocar aqui alguns pontos. Eu vou colocar assim no geral, aí se você me interrompe a hora que você quiser. Deixa eu ver aqui. Primeiro, o Júlio César Beraldi, né? Ele está insistindo, ele já fez, parece que uma ou duas vezes. Nicodemo, você leu o laudo do IBAMA? Ele está perguntando aqui. Júlio César Beraldi. Deixa eu ver aqui. O livro, eu não tenho o livro aqui, quem tem o livro é o Givalber, tá, Beto Silva? Mas eu vou tentar achar aqui, quando eu passar a palavra para ele, aí eu mostro, tá bom? O livro do Nicodemos. Deixa eu ver outra coisa aqui. A Maria Lúcia Bitello só atrás do dinheiro em commodities, da energia limpa e renovável já. O Wagner Barbosa Lima, de Ribeirão Preto, está aqui. O Júlio César Beraldi, eu acho mais viável refinar o petróleo da Venezuela e construir refinarias aqui no Brasil. É o Júlio César Beraldi. O Beneval Taveira está dando bom dia para nós. O Severino Ramos, senhor Nicodemos, quem garante que não haverá um desastre ecológico nessa região? O que não pode acontecer, né? É um questionamento do Severino Ramos. A verdade cristã, o risco maior seria outras empresas estrangeiras explorar, porque só pensam em lucros. Araripe Neto, exatamente, Maria Lúcia, a Petrobras cava o poço para outros explorarem. O Marcelo PP, petróleo vai ser consumido no mundo, se não for o brasileiro, vai ser o venezuelano. A Mara Lúcia Melo Bitello, energia limpa e renovável já. Gleice Santos, ninguém fala que pode explorar o Rio Amazonas sem decretar e ganhar dinheiro com turismo. O Rogério Chiacchio, o WWF defende que um vazamento de petróleo contaminaria a maior região de mangues do Brasil sem reversão possível. A Maria Noemi, muito triste, nosso Brasil ainda muito desigual, Nicodemos, Gilbert e companheiros. A Estela Petrazzi, o que a exploração de manganês trouxe de retorno para o Amapá? Fala grupo ICOME. Muito bem, né? Muito bem, Estela Petrazzi. Júlio César Beraldi, com este modelo de exploração de petróleo, não traz benefícios à população. Boca Braba, tem que ver onde é o impacto real. Patrícia Leite, tá aqui também. O Sérgio de Souza Neres, no caso da abertura de novos postos pela Petrobras, não pode visar somente o enriquecimento da estatal, mas promover uma maior partilha de bens e riquezas. A concentração só é legitimada para a partilha. Verdade cristã, a Petrobras é uma empresa das mais seguras, voltada para a proteção do meio ambiente. Boca Braba, a Petrobras não produz desastres ambientais. Alexandra Regina Mendes, embaixo da floresta amazônica tem água doce, rios. Luiz Parra, uma perfuração sobre a qual ainda não houve estudos e da qual nem se sabe as dimensões, tem que acontecer, parece impositivo, parece mesmo a febre do ouro. Então tem muita coisa, né? A Jane Esteves, as pessoas são expulsas de suas terras, perdem seu meio de sobrevivência, a violência aumenta e outras desgraças. O João Pires também está aqui, a Gleice Santos. Esse estudo vai destruir nosso rio, a biodiversidade. Esse palestrante não sabe o que fala, está defendendo degradação. O povo é contra, principalmente os pescadores e indígenas. Gleice, você não ouviu o Nicodemos falando, querida. Me desculpa, né? Você parece que não ouviu. Pega o todo da fala dele, tá bom? Jane Esteves também está aqui. Obrigado a todos. São muitas colocações. Não dá para ver tudo, porque nós já chegamos, inclusive, no nosso tempo de término. Eu vou passar para o Nicodemos. Ele vai usar o tempo que ele puder para a gente encerrar, mas o tempo que ele puder. Então, segurem aí, tá? Pelo menos mais uns 10, 15 minutos, porque é um tema que tem que ser com um tempo maior. A gente acabou cometendo aqui, eu assumo o erro, devia ter colocado um tempo bem maior para a gente trazer o Nicodemos. Mas vamos tentar aqui, em 10, 20 minutos, a gente encerrar. Vou passar a palavra para ele, ele vai tentar falar. Companheiro Nicodemos. Não, tudo bem, eu convivo muito bem com opiniões contrárias, com críticas, né? Eu, desde que nasci, me vi por gente, estou na luta. Vim do oco da selva e vim para São Paulo, enfrentei a ditadura militar, né? Estamos aqui. Podem meter o pau aí, tá?
De repente, não sei nada mesmo. De repente, não sei nada, viu? Você deve saber mais do que eu. Olha, o relatório de impacto ambiental do IBAMA, em resumo, né, ele aponta riscos, né, para justificar, né, a negativa a Petrobras da perfuração do poço, de um poço, né? O relatório diz o seguinte, que existem impactos ambientais e socioeconômicos negativos, do ponto de vista dos técnicos do IBAMA, né? Por exemplo, aumento do tráfego de embarcações, intensificações de voos na região com impactos sobre comunidades indígenas, vulnerabilidade da fauna local, que abriga espécies ameaçadas de extinção, mamíferos, aves, etc. Né? Isso eu acho natural, e o IBAMA está preocupado com isso. Né? O problema não é esse. O problema é que a Petrobras é o instrumento de desenvolvimento do nosso país, como eu coloquei, né? Petrobras não é uma multinacional estrangeira que veio aqui para explorar a gente, é fruto da luta do povo brasileiro. E nós vemos ao longo do tempo, né, os capitalistas, né, principalmente capital financeiro e tal, tentando se apropriar da Petrobras para usar ao seu favor. Né? Nos últimos 6 anos aí, a Petrobras, digamos, gerou dividendos para quem? Para os acionistas e maioria estrangeiros. Então, uma luta aí, né, de nós retomarmos esse instrumento de desenvolvimento, né, de interferência na economia, até nos preços das coisas, né, a serviço do povo brasileiro, né? Baixar o preço da gasolina. Você vê que já baixou um pouco o preço da gasolina. Isso vai interferir até na fome, né? Porque as pessoas vão começar a passar a comer um pouquinho melhor, à medida que a gasolina, né? Quando sobe a gasolina, sobe alimento, sobe tudo, né? Então, a Petrobras é uma empresa nacional e, embora eu seja socialista, né? Embora eu seja um comunista, eu não vou negar, porque nós estamos num país livre, eu posso assumir minha ideologia. Mas eu sou nacionalista também nesse ponto. Né? A Petrobras tem que ser defendida, a Petrobras precisa de ampliar seus investimentos, voltar à pesquisa, tá? Porque foram 6 anos sem pesquisa, né? Porque o inominável simplesmente acabou com isso no país. Né? A Petrobras, é importante que a Petrobras volte, né, a ampliar as suas prospecções. Por que é importante? Eu concordo que, aqui com a avaliação que o presidente da Petrobras faz no momento, ele diz o seguinte: a nova fronteira tem potencial para garantir não só a demanda energética do país, como também para gerar recursos para custear a transição energética. A transição energética é do combustível fóssil para fontes renováveis, né? Porque eu acho que está certo, né? O planeta sendo muito ameaçado pelos combustíveis fósseis, né? É bom, né, que a humanidade acorde para isso e nós passemos a energias renováveis, não poluentes, né? A eólica, principalmente, né? A energia solar, do vento, etc., né? Mas quando que vai ser uma realidade isso, meus amigos? Quando que vai ser para um país como o nosso? Né? De onde vão vir os recursos? Né? De onde vão vir? Né? Como é que nós vamos chegar lá? Isso é coisa que para 10 anos, 20 anos, 30 anos, para ser uma coisa que realmente uma realidade em nosso país. Né? E para isso precisa de investimento. Né? Precisa de investimento. Nós temos um instrumento de interferência nisso, que é uma empresa como a Petrobras, né? Com uma capacidade tecnológica de pesquisa, né? E capital, né? E conhecimento, experiência. Né? Alguém disse aí que a Petrobras, nas atividades da Petrobras, e é verdade, nunca houve, né, um dano ecológico da proporção como a oposição, né, está aventando que pode haver. Né? Então, a Petrobras é uma empresa confiável e que resistiu aí 6 anos. Né? Os petroleiros travaram uma luta, né, de resistência e preservação e, digamos assim, defesa
dessa empresa contra os ataques que houve, né? Então, eu acho que é uma questão complexa, como fala a Marina Silva. Eu acho que a Marina Silva não é o problema. A Marina, tem gente já pedindo a cabeça da Marina, não é a solução, né? Essa é uma questão que tem que ser pensada, refletida. Agora, o conflito dentro do governo vai haver, né? Eu não tenho condição de falar, né, por o que está rolando por trás, né, do corpo técnico do IBAMA, né, e nem da Petrobras. Eu só vejo que há mudanças nesse governo, né, e que essa luta é uma luta que vai continuar. Eu sou amazônita, tá? Se há alguém que ama a Amazônia, duvido que haja uma pessoa que ama mais a minha terra do que eu. Eu sou um cara que veio de baixo, eu não faço parte da elite, da oligarquia, né? dos barbalhos, dos Clécio, né? Lá do Macapá, né? Então, quer dizer, eu me preocupo muito com o meu povo que se vende por R$ 1, R$ 2, prostituição em Macapá, R$ 1, R$ 2, né? E não é a pauta verde que vai garantir a transformação dessa realidade de imediato e mesmo a médio prazo. Nós temos de pensar na economia do país, no desenvolvimento econômico, tecnológico. E eu não esqueço nunca que a Petrobras é uma empresa brasileira, né, que foi desmontada, foi retalhada, foi boicotada, né? O objetivo é destruir a Petrobras, para que nós passemos a consumir tudo de fora, inclusive o petróleo refinado. Essa ideia de nós não explorarmos mais petróleo e passarmos a consumir petróleo, né, importado, isso é nefasto para o país. Sinto muito. Muito bom, muito bom. E está aqui a nossa querida Maria Noemi, nos mandou, né, a capa, né, a frente do livro A Espera do Nunca Mais, né, do nosso querido companheiro Nicodemos Sena. O debate, como eu falei, é intenso, importante, profundo. Como eu falei para vocês durante a semana, me recuso a eu mesmo fazer, porque eu não sou especialista. Nós chamamos hoje um cara que é da área, um cara que é da região, que falou um pouco para nós. Vocês viram aí que ele falou em torno de 30 minutos, né, 31 minutos. É um tema que dá uma live de 2, 3 horas ou uma série de lives. Não dá para ele chegar aqui num tempo tão curto e responder todas as questões que são cabíveis, são importantes, né? Mas a gente precisa conhecer as pessoas para a gente fazer as críticas pesadas. Sem o conhecimento do que é a pessoa, se ela já estudou ou não, de onde é ela, né? Até a posição política dela, eu acho que é importante. A gente precisa primeiro conhecer para fazer as críticas pesadas, tá? Precisa ter cuidado com isso, eu sempre falo aqui. Mas como esse canal é um canal que se propõe a ser, é só uma proposta, nós estamos construindo, democrático, a gente está aqui para ouvir todas as críticas. Agora, a gente vai rebater, como o Flávio Dino fez, lembra? Flávio Dino disse, não vou aqui, vocês me convidam para ser ouvido, eu rebato e vocês acham que eu sou autoritário. Então, quem faz as críticas procura entender. Tá? Se você faz uma crítica, a gente vai com certeza rebater a altura da crítica, tá? Sem querer humilhar ninguém, como o Flávio Dino fez e como o Nicodemos acabou de fazer. Então, eu quero agradecer a participação de todo mundo. Eu e Givaldo vamos tentar trazer mais pessoas para falar sobre essa questão. É uma questão super importante, que inclui a questão da defesa do meio ambiente para valer e a questão do desenvolvimento sustentável da região, né? A gente não pode, o problema de Nicodemos e todos nós aqui é que nós estamos cansados de ver, é só pegar o exemplo do pré-sal. Quando o Lula divulgou para o mundo, com aquelas mãos dele, né? Ele melou ali no pré-sal e fez aquela foto, e chegou nos ouvidos das petrolíferas internacionais, as garras do imperialismo que já estavam fincadas sobre o país, a gente tirou um pouco elas com os governos de esquerda, elas voltaram a se aprofundar no país. Aí deu no que deu no golpe. Então, o nosso público tem razão quando se preocupa onde é que esse dinheiro vai chegar, porque a história toda é pegar essas riquezas que é do povo e enriquecer um grupo de famílias. Olha o problema da Eletrobras, o que fizeram com a Eletrobras.
Então, eu quero agradecer demais. Muito obrigado, Márcia Dias. Vou botar a carinha dela aqui, ó. Obrigado, querida companheira Márcia Dias. Lula foi à China e à Arábia Saudita também. É porque a gente citou, né, Márcia, os países, né, que Lula viajou em poucos meses para refazer a nossa política internacional, e alguns países eu esqueci, e a Márcia Dias está nos ajudando aqui. Obrigado, vou dar um obrigado geral e vou passar para o Nicodemos falar o que ele quiser no final, tá? Obrigado, Ananda Sem Graça, que eu já falei que eu adorei. Eu quero você para cima, tá, Ananda? Para cima, querida. Quero te ver para cima. Ela falou que estava meio tristônia. Nanda Sem Graça, nossa Denaína Oliveira, a Janete Mazola, parabéns, Nicodemos. Entendi o que o senhor expôs, ótimo. Estamos em um dilema sério, importante. O debate, ouvir com atenção, hora de aprender, refletir. Né? A Maria Noemi, que mandou aqui no nosso WhatsApp a imagem a imagem do livro. Muito obrigada, meninos, por trazerem o Nicodemos. Precisamos, eu acho, de mais vozes e ouvir o governo. O Araripe Neto. Mas as grandes empresas internacionais não querem fazer a prospecção. Elas deixam o trabalho pesado para a Petrobras. E caro, né? Caríssimo, caríssimo. O Júlio Menezes. Venezuela segue com mais de 900 medidas de sanções. Estados Unidos continuar pressionando até colocar as garras no petróleo da Venezuela. Unidade, somente juntos podemos enfrentar o imperialismo. Física e matemática, que é o perfil aqui desse grande companheiro. A solução é acabar com o capitalismo. A maior parte do que produzimos serve apenas para engordar as contas dos mais ricos. Se distribuísse melhor, poderíamos até diminuir a exploração da natureza. Muito, mas muito, na minha opinião, muito bem colocado, física e matemática. Carlos Alberto Tavares Pita. Bom dia, sou Lula, sou TVRC. Vou colocar o Carlos aqui na tela. Obrigado, Carlos. Nossa querida Nanda Sem Graça. Cristian Andrade. Os argumentos do IBAMA são válidos. A capacidade e importância da Petrobras não estão em discussão. Lula não recebeu investimentos estrangeiros para o cuidado do meio ambiente e transição energética. Eu acho que não tem essa grana para isso, tá? O Nicodemos pode, Cristi, já falar no final aqui. Mas o Brasil não tem o dinheiro para fazer isso, principalmente com a PEC do teto e mesmo com essa mudança que o Haddad está propondo, quem está acompanhando, está vendo, não vai ter dinheiro para fazer. É uma coisa para os próximos 50 anos. E muito dinheiro envolvido. É só o que eu entendo do que eu já li, tá, Cristi? A nossa querida Ivonete Costa. Eu. Obrigado, guerreira. Obrigado, guerreira. Adoro isso. Rita de Cássia Moreira Gino, Gleice Santos. O Amapá tem recursos, são os políticos que não utilizam para o povo. Muita exploração de minério, ouro aqui, e o dinheiro entra só que o governo e políticos embolsam. Está aqui uma questão que a Gleice traz, que o Nicodemos colocou, que o chat colocou e que eu acabei de colocar. Essa história que a Gleice Santos acabou de colocar de forma brilhante aqui é que o apoio a esse tipo de projeto, a gente fica com o pé muito atrás. Muito atrás. Porque você vai lá, tira o petróleo, repito, o pré-sal, o grande exemplo disso, né? E o golpe foi dado para levar a parte dele, né? E o povo fica a ver navios, literalmente a ver navios, né? Que vai aumentar as embarcações na região. Obrigado a todos, todas, né? Silvano Araújo, obrigado, Boca Braba, o Hélio Souza, Ivonete Costa, Adriana Cópio, Maria Noemi. Obrigado, gente. É muito difícil fazer um programa com um tema tão importante, num tempo tão curto. Eu quero pedir perdão para o Nicodemos. Eu espero que ele não tenha ficado muito zangado comigo. Ele vai ficar, mas não muito. Quero agradecer a Maria Bernadette da Silva com o Pix de hoje. Quero agradecer a Adriana Cópio com o Pix de hoje, o Roberto de Oliveira Silva, nosso querido Beto, com o Pix de hoje, e Luiz Esprícigo com o Pix de ontem. Obrigado a todos, é muito importante esse apoio de vocês para o nosso canal. Desculpa, Nicodemos, primeiro, por um tempo tão curto, por um tema tão profundamente importante, tá? E trazer você com um cara tão capacitado. Mas é bom que a gente ouça o público tem o seu direito de dizer, só espero que façam conhecendo primeiro a pessoa que vem falar, tá bom?
A Guiana está valorizando o seu povo. Está aqui, ó. Araripe Neto é professor de Araguaína. Está aqui, ó. E a Ida, esqueci de falar, companheiro Nicodemos, da Ida. Mora lá na Holanda, está sempre conosco. Traz o Nicodemos de novo, Gilbert. É isso. Se ele topar, a gente traz com mais tempo. O problema, vou só explicar rapidamente, vou tentar tirar o meu da reta. Esses programas que já existem, que já tem o público, é que são importantes. E se nós colocarmos um cara como Nicodemos ou qualquer outra pessoa para falar o tempo inteiro, eu acho que não fica legal. Você quebra o formato do programa. Tá? Eu estou tentando tirar o meu da reta. Maurício Duarte, obrigado. Nicodemos, palavra com você, meu querido companheiro. Pode usar o tempo que você quiser para fazer essa parte final. Sim. Bom, eu quero agradecer, né? Só agradecer o espaço, que embora pequeno, mas foi muito rico, né? Agradecer as pessoas que interagiram, inclusive as que me criticaram, né? Certamente eu não sei tudo, ainda estou aprendendo, né? A Amazônia é uma questão muito complexa, né? São várias, né, questões que se imbricam ali, se misturam. É o passado, é o presente. Mas eu, do ponto de vista dos excluídos da Amazônia, os ribeirinhos, seringueiros, né, os pobres das cidades, né, das periferias, das grandes e médias cidades da Amazônia, que sofrem muito, né, que são abandonados, né, à sua sorte, né? Desse ponto de vista que eu me coloco, minha obra, meus romances, todos são escritos, né, com esse espírito crítico, né, e mostrar a realidade amazônica, aquilo que chama a realidade amazônica, né, e mais do ponto de vista, né, de quem está de fora vendo, né. Então eu sou um apaixonado pela minha terra, mas não sou cego, né, aos problemas amazônicos. Eu acho que qualquer que seja o projeto, inclusive esse, né, que eu acho interessante para o país, nós precisamos de uma Petrobras forte, Petrobras de instrumento né, de desenvolvimento, né? Evidente que uma vez ou outra governos de direita podem estar, né, à frente aí e tentar desmobilizar e usar a Petrobras para lucro, né, de gente de fora, como aconteceu agora. Isso acontece, é a questão da luta de classe, isso é um processo que eu não sei quando, né, nós vamos resolver isso. Eu acho que resolveríamos só quando o companheiro colocou aí, né, com o socialismo, né? Eu não acredito que o capitalismo vá resolver o problema, né, dos pobres desse país. Mas eu espero que as comunidades ribeirinhas, né, o movimento organizado dos trabalhadores da cidade da Amazônia, né, consigam interferir nesse processo, para que essa riqueza, né, que está aí, né, em potencial para ser explorada, mais uma vez, né, não beneficie só, né, pessoas de fora da região, né, ou não brasileiros. Então, eu fico torcendo por isso eu louvo, né, a iniciativa da TV Resistência Contemporânea por trazer esse tema e que ele deve ser, né, acompanhado de perto e trazer outras pessoas, né, da área acadêmica, do governo, né, para também colocar, né, o seu ponto de vista aqui. É assim que nós vamos construir, né, uma consciência cidadã, de pessoas que realmente possam falar com algum conhecimento de causa, né? A crítica pela crítica não tem valor nenhum, né? Quanto mais quando parte para os ataques pessoais, né? Nós temos de gerar no país um clima de reflexão, de aprendizado, de ouvir os contrários também, é importante, né? Isso aí. Temos que construir a democracia. A democracia é um processo em construção, e não há democracia sem debate, né? O debate é a fonte, é a mola, né, de tudo que pode acontecer de bom em nosso país, é o debate, né? Posições divergentes, um canal como esse, livre, né, aberto, né, que tem uma posição pela democracia, pelo bem-estar social, pela melhoria de vida dos trabalhadores brasileiros, né? Essa é a nossa opção. Então, Gilbert, muito obrigado. Givalber também, aí nos bastidores, né? Muito obrigado, estou sempre à disposição. Da outra vez, eu acho que já vou estar com a voz um pouquinho melhor. Muito bom, muito bom. Eu quero agradecer a todos e todas, nosso querido Rui Abreu, Janete Marzola, Boca Braba, Joel Oliveira,
né? O Joel Oliveira está aqui. Eu não coloquei, eu coloquei aqui na tela o Joel, mas eu não falei o nome dele quase nenhuma vez. Ele participou para valer. Muito grato por compartilharem mais conhecimento a este humilde progressista da Zona Leste de Sampa. Muito legal. Abraços a todas, todos envolvidos, envolvidas. Até a próxima live. Sou MST. Obrigado, Joel Oliveira. Muito obrigado pela tua presença, querido companheiro Joel Oliveira. E o Beto Silva está aqui, ó. Obrigado! Ananda Sem Graça mandando beijos, tá certo? O Antônio Ferreira Filho, a Amazônia é uma região de vasta importância ecológica para o Brasil e para o mundo. A preservação é muito mais importante. O Vitor Coritiano está aqui, ó. Lula 2026, ou quem ele indicar. Luiz Parra. Foi graças ao petróleo que o Rio de Janeiro eliminou a pobreza e a desigualdade? KKKK. É uma questão, gente, que não dá para discutir assim de uma hora para outra, mas a gente vai tentar organizar a volta de Nicodemos com um tempo maior e vamos tentar trazer uma matéria assim, mais fechada. Vamos tentar fechar sobre uma questão específica, mas tentar fechar para não ficar muito aberto, porque aí não tem tempo, a gente nunca vai ter esse tempo. Obrigado a todos, o Araripe Neto está aqui, ó. Ótima live, né? Muito obrigado a todos, Ivonete Costa, Denaína, né? Eu vou rebater aqui a crítica do Luiz Parra, nosso querido companheiro. Eu concordo com você. Eu vou rebater, porque senão fica achando que a gente está escondendo. Eu vou tentar rebater e o Nicodemos pode falar se ele quiser. Eu concordo. Mas a questão específica do Rio de Janeiro tem uma questão política das últimas décadas brutal. Brutal. Né? Todo mundo nesse país e no exterior conhece. Os últimos governadores que foram retirados na marra que eu digo com a posição da justiça, tirando a quantidade enorme de corrupção. Né? Esse é o ponto. O segundo ponto, que o Rio tem, em parte, vem do petróleo. Nós temos uma indústria poderosa ali no Rio, que vem do petróleo, e que poluiu muito, não discordo disso, mas que vem do petróleo, e o Lula está de olho nisso, né, juntamente com as autoridades que têm juízo no Rio de Janeiro, e tem muita gente que tem juízo no Rio de Janeiro, para tentar recuperar esse estado que é importantíssimo para o Brasil, tá bom? Luiz Parra, querido companheiro. Nicodemos, se você quiser falar, Rosângela Lima aplaudindo aqui, o Douglas Neves, Silvia Fernanda, o Física e Matemática, Sebastião Gomes. Nicodemos, você quer falar mais alguma coisa sobre essa questão? Bom, sem retomar a discussão, né? Só queria lembrar aí os amigos e amigas que estão vendo, né? Que essa questão de onda verde, não sei o que, pauta verde, essas exigências, cobranças, vem de onde? Vem da Europa, né? Europa, o mesmo Estados Unidos, que é o país que mais polui no mundo, né? Al Gore, né? Lembram? No entanto, são os países que mais investem em exploração de petróleo. A França está aí, explorando petróleo aí ao lado, a poucos quilômetros do local onde a Petrobras quer perfurar. Há 12 anos ou mais, a França extrai petróleo, não é? As últimas guerras, né, foram feitas, né, de uma maneira artificial, com argumentos furados, mentirosos. Depois a gente fica sabendo que é por causa do petróleo desses países, né? E nós vamos ficar nessa posição ingênua, né? É interessante preservar toda essa reserva de petróleo, quem sabe, né, para daqui a 30, 40 anos o Brasil não ser nem Brasil mais, ser tudo deles. Então, companheiros, vamos ser menos ingênuos, tá? E vamos refletir sobre toda essa questão, nos informar melhor, né? E criarmos um clima de debate saudável, democrático, né? E ouvindo, inclusive, aqueles que defendem, né, a exploração a qualquer custo. Quem sabe, nesse debate todo, a gente não consegue, né, mover algumas mentes, né, para virem para o nosso lado. Nós estamos num momento de reconstrução democrática nesse país. É isso que eu gostaria de dizer. Bacana, bacana. A Denaína está aqui, ó. Não tirem sarro do Rio, por favor. O Rui Abreu, cuidado com o negacionismo geofísico.
A Gleice está aqui, ó. Os políticos do Amapá é igual ou pior que os do Rio. A Carla Bularchini está aqui aplaudindo o Nicodemos. Obrigado, Carla. E o Luiz Parra. Ok. Dubai, Arábia Saudita, regiões petrolíferas da Bahia. Algum exemplo onde o petróleo reduzia a desigualdade? É difícil encontrar. Tem que usar uma lupa enorme. É aquilo que é a questão política do Rio de Janeiro ajudou muito isso, né? A gente vai discutir mais, a gente promete, tá bom? Um beijo bem grande. Desculpa não ficar mais tempo, mas eu tenho que continuar com outras coisas. E o Nicodemos está em viagem também, né? Obrigado, Verdade Cristã, a todos. Um abraço, Nicodemos. Obrigado, meu querido. Um abraço. Tchau. Obrigado. Obrigado, querido.